Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria muito grande estarmos aqui mais um domingo para adorar o nosso Deus, para receber do Senhor a revelação da sua palavra. E como eu falei hoje pela manhã, nesse espírito olímpico que nós vivemos no nosso país, eu também quero falar um pouco da Olimpíada de Cristo que todos nós vivenciamos, irmãos. Todos nós vivenciamos também uma Olimpíada de Cristo. Para isso, eu vou convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 9, versículos 23 a 27. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Quero também estar cumprimentando os nossos irmãos que carinhosamente nós chamamos de internautas e que têm acompanhado as mensagens proferidas pelo Ministério por meio da página do Ministério no Facebook. A vocês, meus irmãos, que a graça e a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, no nome de Jesus. A palavra de Deus fala: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, ou seja, com o Evangelho. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Na Nova Versão Internacional, versão bíblica, Nova Versão Internacional, essa passagem bíblica está escrita da seguinte forma: faço tudo por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém, irmãos?
Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja Cristã do Evangelho Pleno, irmãos que nos ouvem na rádio. Desde o dia 5 de agosto deste ano, todo o mundo, todo o planeta assiste aos Jogos Olímpicos Rio 2016. Após completarem 16 dias de competição, hoje os Jogos Olímpicos no Brasil serão encerrados. Olimpíadas essas que acontecem de 4 em 4 anos, onde atletas de centenas de países do mundo inteiro se reúnem para disputarem um conjunto de modalidades esportivas. O desejo e o sonho de qualquer atleta que participa das Olimpíadas é conquistar o quê? A medalha de ouro na modalidade esportiva que ele disputa. E com isso, ele vai conseguir registrar o quê? O nome dele na história dos Jogos Olímpicos. Como fez Usain Bolt, corredor jamaicano, que se consagrou por ser o único atleta da história dos Jogos Olímpicos a conquistar o tricampeonato nas provas de atletismo de 100 metros, 200 metros e revezamento 4 por 100. Porém, para que o Bolt atingisse essa meta, certamente ele teve que treinar duro, como disse o texto. Teve um treinamento rigoroso, com muita disciplina, perseverança, dedicação, comprometimento e um tremendo espírito de superação. É verdade ou não é, irmãos? Para que Bolt pudesse melhorar a sua marca, ele teve que buscar, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, a superação dos seus próprios índices e, sobretudo, a superação dos índices dos seus adversários. Ele teve que lutar e subjugar a si mesmo. Renunciar, irmãos, a muitas coisas. Enfim, ele teve que viver aquilo que ele queria ser. O atleta, irmãos, ele faz qualquer coisa por causa dos Jogos Olímpicos. Ele se submete a qualquer coisa para ir bem preparado para os Jogos Olímpicos. Quando ele entra na pista, quando ele entra no campo, quando ele entra numa quadra, quando ele entra numa arena, quando ele entra na água, ele deseja estar na sua melhor forma. Ele deseja estar no mais excelente desempenho. No caso de Bolt, ele se tornou mundialmente conhecido como Raio, face o tamanho do seu desempenho quando corre. Faça a excelência do desempenho que ele evidencia quando está correndo. O prêmio, ou seja, a medalha de ouro olímpica, é consequência do desempenho do atleta durante a competição. Usain Bolt, como todos nós sabemos, por conta da excelência do seu desempenho, conquistou
nessas 3 últimas versões dos Jogos Olímpicos, 9 medalhas de ouro. Irmãos, quando nós meditamos no texto lido, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, nos leva a refletir sobre tudo isso que eu acabei de dizer na introdução dessa palavra. À semelhança dos atletas olímpicos, nós, como atletas de Cristo, também temos uma corrida para correr e um prêmio para ser conquistado. Porém, para que o prêmio possa ser conquistado, existe uma maneira certa, correta, fiel, de nós corrermos essa corrida. Sendo assim, eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite sobre os segredos para que nós possamos correr na Olimpíada de Cristo e não sermos o quê? Desqualificados. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, irmãos, a entender esse mistério de que nós também corremos uma corrida nas Olimpíadas de Cristo. Que eu e você saiamos daqui nesta noite com essa revelação. Estamos numa corrida. Também queremos um prêmio. Também queremos uma medalha ao chegar ao final dessa corrida. Ninguém aqui quer correr e ser desqualificado. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Mas existe o segredo. Existe toda uma preparação, todo um treinamento que nós precisamos nos submeter para que possamos fazer essa corrida com excelência. Sendo assim, olhando para o texto que nós lemos, nós verificamos o seguinte: o primeiro segredo, assim como a corrida tem uma regra a ser observada, não é verdade? Eu assisti à eliminatória dos 100 metros. Aqueles atletas que estavam na eliminatória para verificar quem é que ia para a final. E na segunda eliminatória, se eu não me engano, ou na primeira, na raia 1 estava um francês, até muito bem preparado. Mas ele ali infringiu o quê? A regra. E foi o quê? Desqualificado. Ele saiu todo embrutecido. Os repórteres foram a ele para poder lhe dar entrevista, ele não queria dar entrevista para ninguém. Se preparou durante 4 anos ou até mais para estar ali, só tinha ali 10 segundos para resolver o problema, mas infringiu o quê? A regra. Irmãos, a nossa corrida também tem uma regra. Entenda isso. A corrida olímpica de Cristo também tem uma regra. Essa regra se chama Evangelho. A regra da nossa corrida está no Evangelho. A regra da nossa corrida está na palavra de Deus. O Evangelho é a regra da nossa corrida. Nesse sentido, devemos ser corredores dispostos a fazer tudo por causa do Evangelho. É o que o apóstolo Paulo fala no verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aquele francês, na hora da largada, ele não cooperou com a regra. Ele foi o quê? Desqualificado.
Ele foi desqualificado. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser participante dele. Aqui está a nossa regra, irmão. Devemos dar o melhor pelo Evangelho. Devemos ter compromisso com o Evangelho. Se nós não tivermos compromisso com a regra, nós corremos o risco de sermos o quê? Desqualificados. Desqualificados, irmãos. Jesus falou o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. A vida eterna é um prêmio, é uma medalha de ouro. De ouro mesmo. Que não perece. E elas mesmas testificam de mim. O segredo da nossa corrida é obedecer a regra, irmãos. E a regra da corrida está no Evangelho. Está no Evangelho. Nenhum atleta olímpico entra numa competição sem conhecer a regra. Como é que você quer correr a corrida sem conhecer o Evangelho, irmão? Tu não pode correr. Se você não conhecer o Evangelho, se você não tiver comprometimento com a regra, você não vai poder correr. Vai ser desqualificado na Olimpíada de Cristo. Aquele francês, irmãos, deu pena. Quem assistiu? Deu pena, irmãos. Eu fiquei com o coração partido. Quando o juiz, o francês já tinha partido. Opa, volta. Infringiu a regra. Ele estava disputando 100 metros com barreira. Infringiu a regra. Pode sair. Está desqualificado. Irmãos, não podemos infringir a regra. A nossa corrida olímpica exige comprometimento com o Evangelho, irmãos. A regra e normas da Olimpíada de Cristo estão escritas no Evangelho. No Evangelho. Nós ouvimos hoje uma palavra do estudo bíblico. O próprio Deus se apresentou a Abraão e pré-anunciou a regra da corrida. Não foi isso, pastor, que o senhor pregou hoje de manhã? Ele pré-anunciou a regra da corrida. O Evangelho. Não podemos dizer que somos cristãos, que estamos nessa corrida, se a nossa vida ela está incompatível com o que prescreve, com as normas, com os ritos do Evangelho. Não podemos, irmãos. Não podemos. A palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 2, versículo 13. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então está aqui, a lei é o Evangelho. Nós não podemos ser negligentes em ouvir e praticar a regra, o Evangelho, irmãos. Porque corremos o risco de sermos desqualificados. Isso é importante na nossa caminhada, isso é importante na nossa corrida, nessa Olimpíada que todos nós estamos correndo. Fazemos parte dela, a Olimpíada de Cristo. E ele continua, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, ou seja, com o Evangelho, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração,
testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-os. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Jesus, irmãos, é o diretor, é o juiz das provas, das corridas. E ele vai julgar se o atleta, ele atendeu ou não atendeu a regra. A regra. E é por conta disso que o apóstolo Paulo dizia, Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonhe do evangelho, não me envergonhe da regra da corrida, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. A justiça de Deus está na regra da nossa corrida. De fé em fé, como está escrito, o justo, o corredor. Nós que estamos na corrida, vamos viver pela fé. E é isso, irmão. O evangelho, em grego, quer dizer boa notícia. Aqui está a boa nova, a boa notícia do Senhor. Aqui está como Deus, irmãos, nos preparou para a nossa corrida. Nós devemos ter comprometimento, ser comprometidos com o evangelho, fazendo tudo pela causa do evangelho, do reino de Deus, e cooperar por ele, porque o Senhor falou que esse evangelho, essa regra da corrida, ela vai ser pregada no mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e depois virá o fim. Ninguém, irmãos, ninguém vai se colocar diante de Deus com a desculpa de que não conhecia a regra da corrida. Porque Deus faz questão que nessa Olimpíada, como a Olimpíada reúne atletas do mundo todo. Então o mundo todo, os atletas do mundo todo que competem nessa Olimpíada conhecem a regra. E Deus também, irmãos, vai fazer com que o evangelho ele seja pregado no mundo todo para todos os atletas que vão entrar nessa competição olímpica, para que cada um conheça a regra. E aí depois ele, como juiz de cada prova, ele vai julgar. Mas não antes de todos os atletas conhecerem a regra.